Olá, pessoal. Agradeço muito por sua conexão. Estamos aqui no canal Bel Jornalista, Bel Entrevista, para exaltar e celebrar o aniversário de 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, para quem não sabe, é uma lei federal, lei número 13.146 de 2015, que foi publicada há 10 anos para estabelecer parâmetros para a inclusão social de pessoas com deficiência. Porém, com o envelhecimento da sociedade, a inclusão alcança a todos, a acessibilidade no transporte, em vários aspectos da vida. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, na verdade, é para incluir todas as pessoas na sociedade. Estou fazendo uma série de entrevistas com várias personalidades, autoridades, pessoas brilhantes que, de alguma forma, se envolveram com a Lei Brasileira de Inclusão, seja na sua concepção, no seu trâmite, no seu processo, no seu dia a dia. Então, eu espero que você aprecie. Muito obrigada pela sua presença aqui. Agradeço demais se puder compartilhar esse vídeo, porque vale a pena, são informações importantes que interessam a toda a sociedade. Muito obrigada. Aqui, né? Ok, pronto. Isso, sim, ok? Doutora Eugênia, uma enorme satisfação falar contigo. Muito obrigada por ter aceito essa entrevista, viu? Muito obrigada mesmo. E estamos aí comemorando, né, celebrando os 10 anos da LBI. Depois, essa entrevista vai ser publicada, a intenção dela é que seja publicada no nosso canal do Facebook, o grupo específico da Lei Brasileira de Inclusão, e também em vários outros canais que a gente quer divulgar, quer difundir a Lei Brasileira de Inclusão. Por gentileza, muito bem-vinda, muito obrigada, e por favor, se apresente. E algumas pessoas não te conhecem, você era muito conhecida, algumas pessoas não te conhecem, por favor, se apresente e fale o que você faz atualmente, e por favor, inclua na sua resposta a sua motivação pelo envolvimento na área da deficiência. Bom, Isabel, obrigada pelo convite. Essa efeméride, né, os 10 anos da LBI é muito importante. A Lei Brasileira de Inclusão foi uma grande conquista no país. Eu sou procuradora da República e eu atuei nessa área de direitos de pessoas com deficiência desde os anos 2000, quando a gente tinha pouquíssimas, aliás, a gente até tinha normas, né, mas eram normas que, como é que a gente fala, dão com uma mão e tiram com a outra, né? Então era muito difícil essa defesa dos direitos das pessoas com deficiência. E hoje em dia eu já não atuo mais diretamente nessa área, eu apenas dou palestras, às vezes colaboro com um artigo ou outro, né? Mas eu tive uma atuação bem forte, né? Nesse início dos anos 2000, 2010, cheguei a escrever um livro sobre direitos de pessoas com deficiência em forma de perguntas e respostas para ajudar os pais e mães, né? Nessa guerra aí pelos direitos, não tem outro nome, infelizmente. E claro, né, por que que eu entrei nessa guerra? Bom, eu já queria atuar na área de direitos humanos e sempre foi minha intenção. Então, eu já tinha até feito a opção na Procuradoria da República por atuar com esse tema, já nos anos 2000. E aí eu tive o meu filho, meu segundo filho, Vinícius, e ele nasceu com síndrome de Down, né? Então, obviamente, isso foi, claro que, né, um motivo muito importante para que eu fosse estudar legislação. Eu fui visitada por mães que fazem essa militância, né, que fazem esse momento da notícia, que é muito difícil para todo mundo. Comigo foi muito ruim a hora da notícia, né? Médicos despreparados, enfermeiras, né? Mas isso já faz mais de 20 anos, a coisa já melhorou bastante, né? Mas eu sei que a visita dessas mães foi importantíssima para mim, Uhum. porque elas aqueceram meu coração, né? Olha, parabéns, parabéns pelo seu filho, ele é lindo, ele vai frequentar a mesma escola que a sua outra filha, que as outras crianças, e aquilo foi diferente, né, de tudo aquilo que eu tinha ouvido, mas logo elas disseram, o problema é que a gente tem aí umas escolas que recusam, que é meio difícil encontrar escola que aceite pessoas com deficiência. Eu falei, nossa, mas que termo estranho, né? Como a escola aceitar ou não certas pessoas, né? Isso aí já está me cheirando discriminação.
E aí eu comecei a estudar, né? A estudar o tema e vi que realmente as escolas não tinham esse direito de recusar as crianças com deficiência, de estar ou não preparadas, não era uma ideia, né? Era um direito, né? Humano da criança com deficiência. E aí entrei de cabeça mesmo nesse assunto, fiz mestrado na área de direito constitucional, né? Para trabalhar o tema da não discriminação, do direito à igualdade e não discriminação. Como eu disse, escrevi o livro e atuei bastante, né, junto ao Ministério da Educação, nessa questão do direito à educação inclusiva. Claro que eu atuava em outras áreas de direitos humanos também, mas tinha um foco bastante forte nessa questão. O meu nome é Eugênia Augusta Gonzaga, então eu sou procuradora da República, sou mestre em Direito Constitucional pela PUC, e hoje eu presido a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que é uma outra vertente do meu trabalho e ao qual hoje eu estou mais dedicada. Agora, muita gente me conhece pelo meu nome de mãe do Vinícius, né? Que é o nome do meu primeiro marido, Fávero, Eugênia né? Gonzaga Fávero. Até Isso. hoje as pessoas falam, doutora Eugênia Fávero, né? Eu falo assim, meu Deus, eu já me divorciei tem 15 anos, mas é Uhum. porque foi nesse período dessas palestras, né, de escrever esse livro, que as pessoas então ficaram me conhecendo bastante, mas é a mesma pessoa, não somos duas. Com certeza, sem dúvida. Doutora Eugênia, eu fiz um roteirinho de perguntas para acompanhar nosso bate-papo, e uma das perguntas eu ia fazer mais para frente, mas eu vou aproveitar que você citou o Vinícius, né? Eu gostaria de saber sua opinião sobre uma questão. Eu tenho acompanhado nos noticiários, na internet principalmente, alguns estudos relacionados à síndrome de Down. O Vinícius tinha síndrome de Down, e eu sei que você passou pela dor da perda dele, né? Ele completou 20 anos, 30 anos? Ele faleceu com 25 anos, ele ia fazer Vi- 25 anos na semana seguinte. Olha só, Aliás, tá. no mês seguinte. Uhum, Ele faleceu no ano passado, em vinte e certo. sete de março de 2024. Está Tá, fazendo um aos ano já. quase 25 anos. Isso, quase 25 anos. E eu tenho. Formou-se, fez ensino médio, Olha é, só. fez um curso de fotografia, um curso técnico, e gostava muito de eventos, né? Então ele arrumou um emprego, estava trabalhando até com carteira assinada, na empresa Ernst Young, num setor de eventos, que cuida da organização de reuniões grandes, de encontros da empresa e tudo, estava realmente adorando. Foi Uhum. uma perda muito, Uma muito triste. perda Naquele momento, dolorosa, né? Com parecia que estava certeza. assim, tudo certo, né? Uhum. E eu tenho acompanhado, então, algumas notícias que têm me intrigado. Eu gostaria, a senhora, você que teve o seu filho com síndrome de Down, gostaria de saber sua opinião. E sempre tive isso dentro de mim, puxa, eu gostaria de saber qual que seria a opinião dela. Eu tenho visto, né, acompanhado algumas notícias sobre a possibilidade de cura da síndrome de Down, possibilidade de edição genética do cromossoma 21, e que na concepção, né, durante a gestação, é possível fazer essa edição e aí garantir que a criança não saia mais, não nasça com síndrome de Down. Isso seria meio que a cura da síndrome de Down ou a extinção da síndrome de Down. Qual a sua opinião sobre isso? Nossa, que difícil, Isabel. Você não me preparou para essa parte. Eu estava preparada para falar sobre leis, LBI, mas desculpa, viu? essa Podia questão evitar de perguntar. é bem, bem intrincada. Uhum. Bom, eu não tenho dúvidas de que eu sou uma pessoa melhor pelo fato de eu ter tido Vinícius, né? Eu aprendi muito, né, do ponto de vista humano, de aceitação, de respeito, de entendê-lo que ele também, né, é um ser apartado e que tem vontades e que eu não, né, não tinha esse direito de entrar, né, no mundo dele. Então foi, um aprendizado muito, muito grande para mim. Como eu disse, eu sou uma pessoa melhor por causa dele. Mas era muito pesado para ele a síndrome de Down. Era muito pesado. É, eu, eu sempre conversava com ele sobre o tema, a gente sempre conversava em casa, eu dando palestras e tudo. Então, para mim, era óbvio que ele sabia que tinha síndrome de Down, né?
E um dia ele estava com 11 ou 12 anos, eu tendo uma conversa séria com ele sobre a escola, que ele não tinha feito lá o dever de casa e tudo. Falei, filho, você tem que fazer sua parte, você tem que dar conta. Essa escola nunca teve uma pessoa com síndrome de Down estudando na quinta série, nem lembro mais que série que ele estava, sexta série, né? Ele falou, por quê? Eu falei, você, né, filho? Ele, eu? Eu não tenho síndrome de Down. E foi assim, para ele um choque isso, né? E ele falava, né, que eu sei ler, eu sei escrever, eu converso, tudo que eu olho na internet é no sentido de que as pessoas com síndrome de Down não fazem nada disso. E eu faço tudo, eu sento, converso com as pessoas. Então, ele sempre se viu, né, como um garoto comum e ele queria ser visto assim. Ele detestava às vezes que, por exemplo, chegava em algum lugar, queriam dar preferência para ele por conta da deficiência. Ele não queria, ele queria estar, como é que ser mais um menino entre os meninos, né? Uhum. Ele não queria essa diferenciação. É, nossa, tenho vários exemplos assim para dar, né? No dia da síndrome de Down, que foi feito, né, tudo, muita gente às vezes vinha dar os parabéns e ele falava assim: "Que chato, eu não quero parabéns". Agora, às vezes ele até gostava, tipo assim, vai aparecer na televisão. Ele, tudo bem. Aí ele falava da síndrome de Down, aí ele falava, ok, porque, né, dava ibope, né? Sim. É, quando eu fui conversar com ele também sobre a questão de curatela, de interdição, eu peguei e expliquei para ele que a irmã mais velha fez 21 anos e ela se eu viesse a falecer, ela não teria direitos à minha pensão, mas ele, por ter mais dificuldade, ele teria direito. Mas para isso eu precisava mover um procedimento, né, no judiciário, se ele estava de acordo. E ele entendeu que era uma coisa para a proteção dele, e ele falou: tô de acordo. Eu falei: você confia? Você, então, a sua apoiadora, né? Você confia? Ele falou: confio completamente. Então, ele entendeu, né, essa necessidade. Então, voltando aqui à sua pergunta, por ele, eu ia querer sim, por Essa ele, edição para genética, a né? vida dele, para a vida dele, né? Para a vida dele. Entendi. Se ele tivesse a possibilidade, né? Porque a síndrome de Down, a gente não pode assim também romantizar, né? Junto com a trissomia do cromossomo, né? Vem uma imunidade muito baixa, né? Má formação dos tecidos, tecido do coração, várias complicações, né? Uma tendência ao envelhecimento precoce, né? O meu filho faleceu com a dengue, né? É, eu não sei se ele ficou mais sensível à dengue, que é uma doença que derruba mesmo, né? Pela síndrome de Down, ou por outras condições, né? Próprias dele, mas sei que acabou virando numa bactéria hospitalar, né? Uhum. Toda a infecção, e foi muito pesado para o corpo dele. A gente sempre pensa, puxa, se ele não tivesse síndrome de Down, será que ele resistiria? Né? Será que ele seria mais forte nesse ponto? A gente nunca vai saber, né? Não dá para Mas, saber. mas é claro, eu acho que por ele eu aceitaria sim, com Essa certeza, edição genética. Agora, o que é essa importante cura. também a gente destacar, doutora, o início da sua fala, quando se fala assim, poxa, eu aprendi muitas coisas com ele, né? Houve um aprendizado mútuo. Eu acho que é importante as pessoas saberem e terem isso, que quem tem pessoa com deficiência na família não é uma pessoa, não é uma via de mão única, que somente ela vai receber, né? Isso vale para a família, vale para as escolas, para todos os ambientes. Eu acho que existe uma via de mão dupla em termos de aprendizado, de convivência. São pessoas com É, deficiência, mas são pessoas que, né, têm essa pessoas troca. acima de tudo, Acima sim, de tudo, acima exatamente. de tudo. Foi bom você falar nisso porque essa questão, né, da via de mão dupla. Vamos voltar agora um pouquinho também para o jurídico, né? A Lei Brasileira de Inclusão foi questionada no Supremo Tribunal Federal. Justamente escolas particulares que não queriam, né, estar preparadas para receber alunos com deficiência, queriam cobrar taxas extra para ter intérprete de língua de sinais, outro tipo, e outros suportes. E, e elas perderam essa ação.
Perderam. E o que que o ministro, foi o ministro Fachin que foi o relator. O que que ele disse para, né, fundamentar a sua decisão de que a Lei Brasileira de Inclusão era constitucional e deveria ser cumprida? Ele disse que o direito à educação é também o direito à diversidade. E então a educação inclusiva, ela é aquela que concretiza para todas as crianças o seu direito à educação. Perfeito. Então tem o direito da criança com deficiência, a educação, a inclusão escolar e tem também o direito dos outros alunos à diversidade, ao convívio, a esse aprendizado. É claro que a gente não vai olhar a pessoa com deficiência, ou o aluno com deficiência, como aquele que vai ensinar o outro a ser melhor. Não, não é isso. Acima de tudo, é direito dele, estar lá. Mas eles não podem, né? Nenhum grupo de pessoas pode ser é, tirado, né, da convivência com a sua geração, né? Se eu tiver um filho e colocar ele numa escola só para homens, ele vai ter uma formação inadequada. Por quê? Porque ele está vivendo num ambiente que não reflete a sociedade, então a educação dele não está completa. E essa luta, né, da inclusão de pessoas com deficiência é uma luta muito difícil, né? Porque as escolas têm muita ainda resistência com a questão de que tem que aprender todo o conteúdo, como se a escola fosse só o conteúdo, né? E está A- voltando muito forte essa resistência, viu, Com Isabel? Eu certeza. tenho As visto aí escolas, e alguns também vídeos. nos planos de saúde, né? Eu soube de alguns casos que, eh, pela lei brasileira de inclusão, os planos de saúde não podem cobrar taxa diferenciada e nem Não, considerar deficiência como doença pré-existente. E alguns planos de saúde exatamente. têm essa tendência a considerar Mas eles estão bem já vacinados, e inclusive isso. acaba gerando, às vezes, até dano moral, né? Acho que na parte do plano de saúde a gente avançou bastante, mas na escola ainda tem ainda tem problema. Esses dias uma professora me mandou um vídeo, né, de um pai e uma mãe que tem um filho autista, muito comprometido, né? Não sei nem dizer aí o nível, mas eu sei que o pai estava exemplificando. Olha, eu falo para ele, pega o celular, e ele mexe com o celular o tempo todo, e ele não conseguiu entender o que que eu estava dizendo que era celular. Como é que meu filho vai estar numa escola comum falando de, sei lá, descobrimento da América, qualquer coisa assim, né? Aí eu fiquei pensando aqui com os meus botões, né? Eu falei, bom, numa escola comum eu consigo imaginar coisas que podem tirá-lo, né, dessa situação, que possa chamar a atenção. Agora ele vai colocar o filho dele num lugar isolado, onde o filho fique aprendendo celular, celular, celular o tempo inteiro, aí ele pega um celular e, aprendeu, é o celular. É, A evolução que ele está esperando, né, do filho. Conheço casos de pessoas muito comprometidas mesmo, em que, por exemplo, o progresso da pessoa às vezes é levantar a cabeça, uhum. conseguir se colocar, né, perto Mas das é um outras. progresso, né? É Que não progresso. Agora, alcançaria se ficasse isolado dentro de casa, por exemplo. muito dificilmente, Não ou é se isso? tivesse, e nem existe uma escola para esse grau Sim. mesmo escola especial não vai Uhum. ter uma situação para esse tipo, né? Sim. E a gente tem que falar em benefício da criança. Eles falam, mas é que eles fazem inclusão de qualquer jeito, deixa a criança jogada na sala de aula. Não é para ficar jogada dentro da sala de aula. Tem que reclamar, tem que falar, Com não é para certeza. ficar assim. Com Agora, certeza. não é pegando um péssimo exemplo que você vai contra toda essa construção do direito da Sim, própria criança, né? Não é dado ao pai ou à mãe abrir mão desse tipo de direito fundamental da criança. perfeito. Doutora, falando em construção e voltando à legislação, está pairando sobre o Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa a possibilidade de revisão da Lei Brasileira de Inclusão, com a criação do Código Brasileiro de Inclusão. Então, dentro desse código, estão sendo revistas várias possibilidades, vários direitos das pessoas com deficiência. A senhora, sua opinião particular, acredita que a LBI precisa ser revisada e ela precisa de alterações ou bastaria uma regulamentação nos pontos em que não estão claros? As duas, bom, primeira coisa, acho que essa ideia de se fazer um código é apenas para tirar direitos que muita gente não quer cumprir, que está na Lei Brasileira de Perfeito. Inclusão. Isso.
né? A Lei Brasileira de Inclusão garante, com base na Convenção da ONU, o direito à capacidade civil, vem sendo, é muito mal compreendida, é ensinado errado nas faculdades de direito, né? A gente pode falar sobre isso daqui a pouquinho. E muita gente quer retroceder nessa questão da capacidade, isso não pode, né? A gente tem que segurar forte isso. Me perdoa, tinha deixado um alarme aqui. A gente tem que segurar essa questão. Então, não é para acrescentar direitos. Essa história de código é para tirar direitos que estão previstos na LBI. Só que o que eles esquecem é que a Lei Brasileira de Inclusão, ela é inteira espelhada na Convenção da ONU sobre Direitos de Perfeito. Pessoas com Isso Deficiência. mesmo, E isso essa mesmo. Convenção da ONU trouxe o que tem de mais é, avançado na luta das próprias pessoas com deficiência. O princípio que impera na ONU em se tratando de pessoas com deficiência, é nada sobre nós sem nós. Então, a ONU chegou a esse texto por conta de uma luta hercúlea das próprias pessoas com deficiência e suas famílias. Então, a gente Uhum. tem que entender o que é que significa essa história, por exemplo, direito à inclusão, direito à capacidade, antes de criticar. Porém, tanto o direito à capacidade quanto o direito à inclusão vai mexer com estruturas que já existem para cuidar das pessoas com deficiência, como Sim, incapazes e como pessoas que não foram na escola, como pessoas que vão precisar da escola uma vida inteira. Eu não questiono se a pessoa precisa de escola a vida inteira. Eu estou querendo voltar para a faculdade. Não é isso. Mas é que essas pessoas querem continuar institucionalizando também. obrigatoriamente, Sim, tratando adultos com deficiência como criança, né? Isso por mais que tenha boa intenção, né, não atende, né, os direitos alcançados no mundo. O Brasil vai retroceder? Ele nem pode fazer isso, porque no Brasil a Lei Brasileira de Inclusão foi aprovada com status de emenda constitucional. perfeito. Então, hoje os direitos das pessoas com deficiência, eles estão acima da legislação, acima dos códigos. Então, Uhum, para que que eu vou querer votar uma lei diferente? uhum. Tem coisa aí. Com certeza, eu acredito que sim, Não é necessário. não Ainda é que não tenha coisa, não é necessário. Vamos cumprir o que está na LBI. Pode aprimorar, pode ter coisas ali que dependem de regulamentação, tem sim, mas não retroceder. perfeito. Doutor, eu acho que é importante também deixar registrado que a Lei Brasileira de Inclusão, ela não nasceu do nada, né? Ela foi amadurecida, ela nasceu primeiro como Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Ela tramitou por muito tempo como Estatuto da Pessoa com Deficiência, desde 2003, quando o Paulo Paim lançou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela veio amadurecendo para 2005, 2010, 2013 e aprovada em 2015. Então, houve muito tempo de contemplação, de debate, de opinião pública, né, participando. Então, eu acho que essa participação da sociedade tem que ser respeitada. E não pode vir um código brasileiro de inclusão para substituir. Eu acho que, como a senhora realmente destacou, a LBI tem efeito de constituição, de emenda constitucional, ela não pode simplesmente ser substituída, né, ou desfeita. Não é propriamente a LBI que tem esse peso de emenda, é a Convenção da ONU Perfeito, sem sobre dúvida. Direitos de Isso Pessoas com mesmo. Deficiência, que foi ratificada no Brasil, e Isso. essa convenção tem peso de norma De constitucional. Constituição. A Isso. Lei Brasileira de Inclusão, ela praticamente espelha o que está aqui nessa convenção. Então, se a gente retroceder no próprio texto da LBI ou aprovar outra lei contrária ao que está na LBI, vai bater na convenção e representará, né, um descumprimento por parte do Brasil da convenção da ONU que ele se obrigou a cumprir. E retrocesso, né? Foi bom você falar desse tempo de maturação, né? Porque o Estatuto da Pessoa com Deficiência ele veio numa onda, né? De final do século XX, né? Muito interessante, né? Estatuto da Criança e Adolescente, né? Estatuto, sei lá do que, da Terra, e várias normas, né? Então surgiu a ideia de fazer o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que era uma coisa necessária, importante para constar esses direitos que não eram bem compreendidos na época e isso nos anos 2000. E o senador Paulo Paim foi, então, corajoso e tudo, e apresentou esse projeto de Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, né? Isso é na época. Só que esse estatuto acabou sendo, como é que fala? Apropriado, né?
por esses deputados, esses movimentos. Acho que o principal expoente desse movimento é o senador Flávio Arnes ainda, né? Ele tem um filho Uhum. adulto com síndrome de Down. Eu respeito muito, né, as boas intenções, tudo, mas infelizmente tem sido assim um peso na luta de pessoa com deficiência, porque está sempre querendo retroceder. E é um discurso dele que faz muita lógica para quem não trabalha, né, no tema. Fala assim: olha, a inclusão é muito boa, mas tem casos que não dá para incluir, né? Então, para isso tem a PAI, né? Olha só, a Federação das APAES continuam ainda lutando pelo direito à segregação, Isso. né? A antiga PAI de São Paulo questionou isso, era contra, teve que mudar de nome, porque a Federação das APAES não deixou que ela carregasse o nome APAE se ela trabalhasse com inclusão, com apoio à inclusão, Nossa. porque eles ainda querem a escola, o direito à escola segregada. Só que, como eu disse, o direito à inclusão é da criança, não é o pai que decide se vai incluir ou não. É um direito de toda criança. Claro que com dignidade. Agora, não tem dignidade em espaço segregado. A segregação por si só já fere a dignidade da pessoa humana, né? Então, a gente tem que encontrar as alternativas, ainda que, sei lá, exista caso que a pessoa consiga frequentar só 1 hora por dia, 2 horas por dia, não E também, sei, tem que doutora, encontrar, mas não dessa maneira. Então, só concluindo a questão do claro. estatuto, ele começou a repetir várias dessas coisas que eu estou dizendo aqui para você. O pai opta por segregar ou não, a escola pode excluir, a escola pode rejeitar, a escola pode optar. Então, ele estava carregado desses vieses, né, do passado. E quando veio a Convenção da ONU, em 2009, o que nós constatamos é que o Estatuto da Pessoa com Deficiência estava completamente defasado, desatualizado, porque Isso. a Convenção da ONU ela seguiu aquilo que tinha de mais avançado, né? Direito aos surdos de educação na própria língua, mas com a inclusão, né? Direito à capacidade. Bem, e aí a senadora Mara Gabrilli, bom, aí tinha vários deputados já convencidos dessa linha defendida pelo então senador Flávio Arnes e defendendo esse estatuto. Veio a senadora Mara Gabrilli com muita assim, tenacidade, com muito jeito, ela conseguiu converter o estatuto em lei brasileira de inclusão Isso. e Perfeito. viajou estado por estado debatendo o texto e se chegou, né, a esse texto que hoje eu digo, né, ele é um espelho um pouco mais especificado, né, da Uhum. própria Convenção da ONU. Perfeito. Eu só ia, naquela hora, eu ia só fazer uma interferência que, uma intervenção falando que não se pode legislar sobre a exceção, né? Olha, somos a favor da inclusão, mas existem alguns casos. Esses alguns casos são a exceção, não é isso? Então não se pode legislar sobre isso. Mas essa exceção era a válvula É, necessária para para as argumentar, escolas né? recusarem qualquer deficiência. Uhum. Recusar a pessoa cega, recusar a pessoa surda, recusar a pessoa com síndrome de Down, recusar as Sim, pessoas sim. com deficiências típicas. Uhum. Ninguém estava falando da pessoa que estava acamada, não, está É, falando de pessoas estava do adotando público alguns daquela exemplos antiga para. educação especial que sempre ficou segregado. Sim, Eles estavam falando desse público, né? Só que perfeito. no discurso, uma maravilha. Agora, se esse público não estiver na escola, como é que a escola vai estar preparada? Nunca, né? Bem difícil. Nunca. Doutora, para a gente encerrar, eu gostaria de uma última questão. A Lei Brasileira de Inclusão está completando 10 anos, né? Ela foi publicada em 2015. Em relação a direito, em relação à participação, protagonismo das pessoas com deficiência na sociedade, o que está faltando? Só a LBI é suficiente? O que está faltando para a gente, de fato, combater o capacitismo e promover a inclusão? É, uma lei nunca é suficiente, apenas a lei, né? É preciso que se mude comportamentos. E eu acredito que a educação inclusiva, as pessoas com deficiência nas escolas, é que são o motor dessa mudança de pensamento, né? Volto aqui ao meu filho, né, o Vinícius, essa coisa que não é a pessoa com deficiência, as pessoas entendem que só a pessoa com deficiência é que vai receber. Não, é uma troca, né? E a presença dela que proporciona essa troca, né? Quando o Vinícius se formou no ensino médio,
todos os oradores da turma, né, de turma, tinha mais de, sei lá, meia dúzia de colegial lá se formando, todos eles tinham passado em algum momento da vida, em alguma sala de aula, em que eles conviveram com o Vinícius ou outras crianças com deficiência também, né, mas principalmente o Vinícius que estava se formando lá naquele ano. E todos eles falavam da importância que foi ter essa convivência, né? Eu tenho certeza que essa pessoa vai ser um adulto melhor, vai ser um adulto que não vai rejeitar uma vaga para uma pessoa com deficiência, que não vai ser capacitista, porque ele está vendo que é possível, né? Um amigo meu promotor me falou uma coisa muito assim, muito bonita. O Vinícius, né, um adulto já, e adorava sair tomar uma cervejinha, um chopinho, né? E sempre saía muito com a gente. Um dia nós fomos no Bar do Alemão, no antigo Bar do Alemão aqui em São Paulo com ele, e chegou esse amigo que é promotor e sentou na nossa mesa, e eu acabei mudando de mesa, ele ficou na mesa conversando com o Vinícius, batendo papo com esse promotor, né? E esse promotor eu nem sabia, ele trabalhava na infância e trabalhava com direito à inclusão. Depois que o Vinícius faleceu, ele fez questão de chegar para mim e falou assim: Eugênia, aquele dia que eu tomei aquele chopinho com o Vinícius, foi um divisor de águas na minha carreira, porque eu tive a certeza, tá certo, o que eu estou fazendo vale a pena. É por causa disso que eu pude sentar com ele e conversar ali, bater papo de igual para igual, sem medo. Então a gente está mudando um paradigma, né? Voltando aqui ao estatuto, né? Essas normas anteriores tinham o paradigma médico da pessoa com deficiência. Hoje a gente tem o Assistencial, né? paradigma assistencial. Hoje a gente Isso. tem o paradigma social, né? O paradigma do direito à dignidade, à autonomia é completamente diferente. E só a presença mesmo das pessoas com deficiência nos espaços é que vai gerar, né, essa consciência e essa mudança de paradigma. Perfeito, doutora. Quero agradecer muito, viu, o seu tempo, a sua presença, a sua participação. Muito obrigada, doutora Eugênia. Obrigada a você. Um Bom abraço. programa. Até. Obrigada, Tchau. querida. Um abraço. Tchau, tchau.